Olha, de uma hora para outra, parece que elas brotaram em todo lugar, né? Na camisa do time de futebol, no comercial da TV, no celular de todo mundo. As apostas esportivas viraram uma febre nacional. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse fenômeno, entender esse crescimento absurdo, os riscos que vêm junto e as novas regras que estão tentando botar alguma ordem nesse mercado bilionário. Então, para a gente conseguir entender essa história toda, a gente vai passar por 6 pontos principais, ok? Primeiro, o tamanho dessa febre nacional. Depois, quem é que está apostando? Aí a gente fala sobre os perigos do jogo, as novas regras que surgiram, o lado mais sombrio que envolve o crime e, por fim, como essa é uma responsabilidade de todo mundo. Beleza, então? Vamos começar pelo tamanho da coisa. Para a gente ter uma noção real do que está acontecendo, a gente precisa falar de números. E olha, eles são realmente impressionantes. Se prepara para esse número, 100 bilhões de reais. Essa é a grana que se estima que girou no mercado de apostas esportivas aqui no Brasil só em 2023. É um volume de dinheiro que coloca essa indústria assim, num outro patamar. E é bom a gente entender o que esse número significa, tá? Não é o lucro das empresas, não. É o tal do turnover, ou seja, é o valor total de todas as apostas feitas. Imagina todo o dinheiro que troca de mãos entre quem perde, quem ganha e a própria casa. Isso mostra a intensidade da atividade econômica que foi gerada. Mas o mais interessante mesmo é quando a gente coloca isso em perspectiva. Como a gente vê aqui, o dinheiro que de fato sai do bolso das pessoas e fica no jogo é estimado entre 40 e 50 bilhões de reais. Agora, compara isso com outros setores de entretenimento. É mais que o triplo do que se gasta com games e 12 vezes o que se gasta com cinema no país. É, sem dúvida, uma mudança radical nos nossos hábitos de consumo. E o impressionante é que tudo isso aconteceu, assim, num piscar de olhos. Em 2018, uma lei meio que abriu a porteira. Mas o mercado operou por anos numa área cinzenta, sabe? Num limbo legal. Foi só no finalzinho de 2023 que as regras do jogo foram definidas de vez, o que mostra a correria do governo para tentar regular uma indústria que estava crescendo sem controle nenhum. Tá, mas quem são as pessoas por trás desses números gigantescos? Entender o perfil de quem aposta é a chave para a gente compreender o impacto social de tudo isso. E aí os dados mostram uma coisa bem reveladora. A imensa maioria dos apostadores, tipo 85% deles, pertencem às classes C, D e E. O que isso quer dizer? Que a base desse mercado bilionário é formada principalmente pela população de média e baixa renda. E é aqui que a coisa fica séria, sabe? O impacto disso no bolso das famílias. Um dado da PwC mostra uma coisa que chega a ser alarmante. Para as classes mais baixas, o que se gasta com apostas equivale a 5% do que se gasta com comida. O jogo deixou de ser só um lazer para competir com uma necessidade básica. Mas, afinal, por que tanta gente aposta? A motivação principal é bem clara: ganhar dinheiro. Só que a realidade costuma ser bem diferente da expectativa. Só uma minoria bem pequena, 23%, diz que ganhou mais do que perdeu. Para a maioria esmagadora, a aposta acaba sendo uma fonte de prejuízo. Pois é, e essa busca por dinheiro rápido, combinada com a facilidade de apostar pelo celular a qualquer hora, acaba levando a gente para um lado bem mais sombrio da história, o vício e as consequências devastadoras que ele traz. O próprio Ministério da Fazenda tem uma definição oficial para isso, o chamado jogo problemático. É um comportamento compulsivo, prejudicial, que afeta a saúde da pessoa em todas as frentes, mental, emocional e, claro, financeira. Não é só perder dinheiro, é perder o controle da própria vida. E os sinais de que a coisa está saindo do controle são bem claros, olha só. A pessoa não consegue mais controlar o quanto aposta, ela passa o dia inteiro pensando no jogo, vive tentando recuperar o que perdeu apostando mais e mais, começa a deixar de lado a família, o trabalho e, por fim, mente para todo mundo sobre quanto tempo e dinheiro está gastando com isso. É um ciclo que destrói finanças e relacionamentos. E esse número aqui, ele mostra o tamanho do estrago na vida real. Em 2023, 1.200 pessoas foram tratadas pelo SUS por vício em jogo. Só para a gente ter uma ideia, em 2018, antes dessa explosão toda, foram 108 pessoas. É um aumento de mais de 10 vezes. Isso virou um problema grave de saúde pública. Bom, com um cenário desses, era óbvio que o governo ia ter que fazer alguma coisa, né? A regulação virou uma urgência para tentar diminuir os estragos e criar um ambiente de apostas um pouco mais seguro. E a grande palavra de ordem da nova lei é essa aqui: jogo responsável. A ideia é criar um sistema onde a diversão não vire vício, com regras bem claras para proteger quem aposta, principalmente os mais vulneráveis.
Tá, mas o que isso significa na prática? Bom, as empresas agora têm uma lista de deveres. Elas são obrigadas a oferecer ferramentas para cada um definir seus próprios limites de grana, precisam também deixar os riscos bem claros, permitir que quem está com problema possa se bloquear do sistema e, claro, indicar onde essa pessoa pode procurar ajuda profissional. A publicidade, que a gente sabe que foi um motor gigantesco para essa febre toda, também entrou na mira. Uma das mudanças mais importantes que veio do CONAR é que agora é proibido usar atletas com menos de 21 anos em propaganda. Isso evita aquelas situações bizarras, como o caso do Hendrick, que com 16 anos era garoto propaganda de um site de aposta que ele mesmo, por lei, não podia usar. Só que regular o jogo legal é só uma parte do problema, porque onde tem muito dinheiro circulando de forma tão rápida, geralmente também aparece o interesse do crime organizado. A lei, no papel, é muito clara. A intenção é garantir um jogo seguro, um jogo justo, onde o resultado é decidido só pelo que acontece dentro de campo e nada mais. Mas e aí? O que acontece quando a integridade do esporte é corrompida? Quando o resultado do jogo é comprado só para garantir o resultado de uma aposta? Foi exatamente o que a Operação Penalidade Máxima mostrou para o Brasil inteiro. Uma máfia que pagava jogador para, sei lá, tomar um cartão amarelo de propósito, e os crimes vão muito além disso. As apostas se tornaram uma via para lavar dinheiro do tráfico, para sonegar imposto e um monte de outros delitos, criando uma ponte bem perigosa entre o mundo do esporte e o crime organizado. E tudo isso leva a gente para um ponto final. Lidar com um fenômeno desse tamanho todo não é uma tarefa só do governo. De jeito nenhum. É um desafio que, na verdade, é de todo mundo. Tem um estudo da Universidade Federal do Tocantins que fala exatamente sobre isso, sobre uma abordagem comunitária. Ou seja, o governo, as empresas e a própria comunidade de apostadores precisam trabalhar juntos para prevenir e combater tanto os crimes quanto os danos sociais que vêm com o jogo. No final das contas, a grande pergunta que fica no ar e que ainda não tem uma resposta fácil é esta: como é que o Brasil vai conseguir equilibrar o crescimento de uma indústria que movimenta bilhões com a necessidade de proteger a saúde financeira e mental da sua população? A resposta para isso é o que vai definir o futuro das apostas por aqui.